Naquele tempo, tendo Jesus ido para as bandas da Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado também nos céus. Laus tibi Christe. Per evangelica dicta delianto nostra delicta. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, sentar. Nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, nós vamos refletir um pouquinho a respeito da função dos dois, sobretudo de Pedro. Hoje é um dia especial que a igreja reza pelo Papa, né? Nós vamos assim, espiritualmente, às tumbas de Pedro e Paulo em Roma, que derramaram o seu sangue por causa da fé, né? Pedro, que ouviu de Jesus: Não tenhas medo, porque tu serás pescador de homens. E Paulo, que era um grande perseguidor, cai do cavalo, tem a visão de Jesus, cai do cavalo, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja é perseguir Jesus, e perseguir Jesus é perseguir a igreja. Mas voltemos, Pedro, logo depois da ressurreição, tem um encontro com Jesus no lago de Genezaré. Pedro, que o havia negado 3 vezes, com medo, respeito humano, 3 vezes professou o seu amor a Jesus. Pedro, tu me amas? E Jesus disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aliás, Cristo chamou de Simão, né? Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes Cristo pediu essa profissão de amor de Pedro, Simão Pedro. Mas ele estava naquele momento dizendo: apacenta os meus cordeiros, estava dando a Pedro, investindo Pedro do primado sobre toda a igreja, sobre as ovelhas, sobre os cordeiros, cumprindo uma promessa que ele tinha feito lá no norte, na Cesareia de Filipe, pouco antes de ir para Jerusalém e ser preso e crucificado. E é o que nós ouvimos no Evangelho de hoje, e que passamos a meditar agora. Estava Jesus no norte, na região fronteiriça com os países pagãos, Cesareia de Filipe, e chama os discípulos e pergunta: que dizem os homens que é o Filho do Homem? O que é que dizem de mim? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus então segue: e vós, quem dizeis que eu sou?
É muito interessante e significativa essa dupla pergunta de Jesus. Que dizem os homens e o que é que vós dizeis de mim? Porque nós, com relação a Jesus, nós temos dois tipos de conhecimento. Um é o conhecimento da multidão, que é um conhecimento superficial, de acordo com o que vê por fora. Outro é o conhecimento do discípulo, aquele que está próximo, que vê, que escuta, que participa de sua vida. Que dizem os homens que é o Filho do Homem? Hoje nós poderíamos perguntar a mesma coisa. O que é que os homens dizem a respeito de Jesus? A multidão, os historiadores, os cientistas, enfim, a multidão dirá de Jesus que foi um grande mestre, ou foi alguém com um espírito bem evoluído, ou alguém que era, como dizem os comunistas, foi um grande revolucionário que veio pregar uma ideologia. Outros vão dizer que era um grande filósofo, um louco, enfim. A multidão diz várias coisas a respeito de Jesus. Os próprios muçulmanos dizem que era um profeta, mas Maomé é maior, e por aí vai. Esse conhecimento de Cristo é sempre um conhecimento superficial e um conhecimento muitas vezes movido por uma ideologia que quer se implantar no mundo, pegando Jesus Cristo apenas como instrumento, não o Cristo real. Há, inclusive, aqueles hoje que querem negar que aquilo que está na Sagrada Escritura tenha sido verdadeiro, e que o Cristo que foi colocado lá nos Evangelhos não é o Cristo verdadeiro, é um Cristo fruto da imaginação do povo daquela época, que movido pelas paixões, ou movido por um tipo de sentimento de Jesus Cristo a respeito daquele grande mestre da Galileia, depois, com o passar do tempo, criaram um Cristo que eles chamam de o Cristo da fé, não o Cristo real, porque o Cristo real teria sido outro. Quer dizer, hoje até em muitos meios teológicos tem essa ideia de que há uma diferença entre o Cristo histórico, que pregou na Palestina e que morreu numa cruz, para o Cristo que chamam de Cristo da fé, quer dizer, um Cristo criado pelas primeiras comunidades cristãs, e que aquilo que está no Evangelho é apenas fruto desta criação. Que dizem os homens que eu sou. Então, se nós fôssemos perguntar o que falam de Jesus, muita gente diria muitas coisas. A mesma coisa com relação à igreja, porque a igreja é Cristo continuado na história. O que dizem os homens a respeito da igreja? E diriam que é uma grande instituição, ou uma grande obra de assistência. Muitos católicos veem a igreja como uma prestadora de serviço. Eu vou lá, tenho os sacramentos, pago meu dízimo, dou minha oferta e muito bem. Como que fosse uma prestadora de serviço. O que é a igreja? O que é Jesus? Então Jesus pergunta aos apóstolos, e vós? Aí vai a resposta daquele que conhece, daquele que está íntimo. E vós, quem dizeis que eu sou? É verdade que os apóstolos, eles esperavam um Messias, não o Messias no sentido real da coisa, mas o Messias que eles imaginavam, um Messias que viesse trazer um grande poder político, ou um Messias que viesse libertar Israel do jugo dos romanos, ou um Messias que viesse trazer todo o poder judaico sobre toda a terra. Até os apóstolos imaginavam isso. Mas naquela hora, o Pai fala àqueles apóstolos, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro, apesar das suas ideias, das ideias que tinha, fruto mesmo do pensamento geral, de que o Messias viria trazer a Israel a seu antigo esplendor dos tempos de Davi e Salomão,
Pedro diz: tu és o Cristo, ou seja, tu és o ungido. E como se ungiam os sacerdotes, profetas e reis, tu és o sacerdote por excelência. Tu és o profeta por excelência. Depois São Paulo vai dizer que Cristo é a revelação. Deus falou muitas vezes, em muitos tempos, e agora nos falou pelo seu Filho. Ele é o profeta por excelência, porque profeta é aquele que fala em nome de Deus, e ele é o Filho. Tu és o Rei que conduz. E depois diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, tu não és um homem como o outro qualquer. Filho de Deus vivo. Repete aquilo que o anjo disse para Maria: será chamado Filho do Altíssimo. Então há uma profissão ali na humanidade e na divindade de Cristo. Cristo é Deus e homem. Há uma dupla natureza em uma só pessoa, que é a pessoa do Verbo que se fez carne. Aí Cristo, então, viu ali, naquelas palavras de Pedro, uma predileção do Pai, que o iluminou naquele momento para que dissesse aquilo e fizesse aquela profissão de fé. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, naquele momento Pedro falou iluminado pelo Pai que está nos céus. Já era a escolha que fazia de Pedro para uma missão. Simão, que vai se chamar depois Pedro, Cefas, pedra. Era a palavra não só iluminada, como era a palavra de um discípulo, que não só reconhecia, mas que vivia com ele. E Cristo então dá a Pedro uma missão. Confia a Pedro uma missão e um poder. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, tu és a rocha, e sobre esta rocha que tu és, eu edificarei a minha igreja. E logo ele diz: a minha igreja. A palavra igreja vem de eclésia, que significa assembleia. E nos tempos de Moisés era a assembleia do povo diante de Moisés, diante do monte. E ali a assembleia é a assembleia do povo diante do seu Deus. Por isso Cristo diz: eu edificarei, eu construirei sobre a pedra que tu és, a minha igreja, a minha eclésia. Portanto, Cristo tem uma igreja que é sua e que é real, que não é uma coisa abstrata, que não é apenas espiritual, embora tenha a espiritualidade, tem o Espírito Santo, que é a alma da igreja, mas é como um edifício. São Pedro vai depois dizer na sua carta: vós sois pedras vivas desse edifício edificado pelo Senhor. Pedras vivas, que somos nós. Pedras desse edifício que é a igreja, cujo alicerce, cuja base, cujo fundamento é Pedro. E o fundamento é um só, as paredes são várias, os tijolos e as pedras vivas somos nós, somos vários. Mas o fundamento é um só, que é Pedro, que é a rocha. Cristo depois vai dizer lá na frente do homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha, que podem vir as intempéries, os vendavais, as tempestades, a casa não afunda. Por quê? Porque a casa é fundada sobre a rocha, que é Pedro. Que bonito isso. Cristo tem uma igreja, a minha igreja. Eu cuido da minha igreja.
Ninguém rouba a igreja de mim. Eu não tenho várias igrejas, tenho uma igreja, a minha. Por isso estão no erro aqueles que estão separados dessa rocha, que é Pedro. Estão no erro aqueles que se separam da igreja de Cristo. Muitas vezes até, acredito, com reta intenção, não julguemos. O fato é que se separa da igreja, se separa da rocha, se separa de Pedro, fica fora da igreja. E fora da igreja não há salvação. Porque Cristo estabeleceu, né, diz São Agostinho, Pedro como sinal da unidade da igreja. E o catecismo diz que o Romano Pontífice, que é o sucessor de Pedro, é o princípio e fundamento da unidade da igreja de Nosso Senhor. Que não é, como eu disse, como dizia Lutero, uma igreja espiritual. Lutero falava da igreja de Cristo, mas dizia que era uma igreja espiritual, que estava apenas conhecida nos corações. Na verdade, só quem conhecia a igreja de Cristo era o próprio Cristo, porque estava nos corações das pessoas. Hoje há muita gente na igreja que ainda acha isso, mesmo dentro da igreja católica. A igreja, ela sobrevive nos corações. Isso é a teologia de Lutero, de uma igreja espiritual. Então, naquela época, vem um São Roberto Bellarmino, que lutou contra o protestantismo, dizia, aí foi contundente, dizia, a igreja é tão institucional como a República de Veneza. E isso deram um grito, pode a República de Veneza, mas ele quis fazer uma comparação, mostrando que a igreja ela tem uma coisa chamada visibilidade. Ela é visível. Ela é visível na prática da fé, é visível nos sacramentos que são visíveis, é visível também na sua, como instituição. Tem Pedro como chefe e tem os apóstolos, que com Pedro são as colunas da igreja. Assim a igreja é visível pelo Papa, que é o sucessor de Pedro, e pelo colégio apostólico, nunca sem Pedro, que com Pedro forma um colégio, do qual Pedro, ou Papa, é cabeça. Sucessor de Pedro. E os bispos são sucessores dos apóstolos. De modo que a igreja, ela é espiritual, sim, também, mas ela é institucional, ela é visível. Por isso Cristo diz que é um rebanho do qual ele é o pastor. Ele diz que é como uma cidade situada sobre um monte. Ora, uma cidade situada sobre um monte tem que ser visível. Se ele compara a igreja a um edifício, ela tem essa visibilidade. As colunas são os apóstolos. Se compara a igreja de São Paulo, compara um corpo, do qual Cristo é cabeça, ele tem essa visibilidade. Cristo compara a uma planta, da qual ele é o tronco, e nós somos os ramos. Mas o que caracteriza, o que faz essa unidade, melhor dizendo, na igreja, é a rocha que é Pedro e os seus sucessores. Mas depois de Cristo dizer isso, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele já faz um anúncio e uma promessa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, se Cristo fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, é sinal que elas vão tentar, vão fazer armadilhas. Lá em São Lucas, Cristo falando para Pedro, diz, Pedro, eu roguei por ti, aliás, Satanás quis te joeirar, como se faz com o trigo. Aí a gente faz uma ligação com Jó. Satanás pediu permissão a Deus para tentar Jó e destruir Jó, não destruir como pessoa, mas dizendo para Deus que Jó só servia a Deus porque Jó tinha muitos bens.
Então Deus autoriza Satanás a perturbar Jó e perseguir Jó. Aqui, a mesma coisa, Satanás quis te joeirar. Satanás quis joeirar Pedro. Mas quando diz quis joeirar Pedro, quis provar Pedro, tentar Pedro, não fala só na pessoa de Pedro, mas na pessoa de todos os seus sucessores. Quis te joeirar como se faz com o trigo, joeirando, jogando para o alto, para ver se cai. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Depois nós vamos ver Pedro sendo joeirado por Satanás, que num ato de covardia e de respeito humano negou Jesus 3 vezes. E depois 3 vezes Pedro professa o seu amor, como nós vimos no início da nossa reflexão. Mas eu roguei por ti, continua Cristo, para que tua fé não desfaleça. Realmente Satanás tem autorização de Deus, Deus dá uma certa liberdade ao demônio, para o demônio perturbar o mundo, criar guerras, confusões, destruições. Deus dá uma certa liberdade. Também dá uma certa liberdade para o demônio dentro da igreja nos provar. Então, como nós somos perseguidos como igreja de Cristo, existe hoje uma espécie de cristofobia, um anticristianismo e um anti-igreja, movidos pelas potências dos infernos, que sabem que destruindo a igreja destrói a salvação, porque a igreja é sacramento de salvação. Mas muitas vezes essas potências do inferno entram dentro da própria igreja e vai perturbando as mentes, os corações, entra nos seminários, nas paróquias, nas organizações eclesiais, de diversas formas, para perturbar. E quantas destruições, quantos escândalos, quanto sofrimento dentro da igreja, quanto mau exemplo, quanta perseguição, muitas vezes interna, quantas vezes dentro da própria igreja se desvia do caminho de Deus, é obra de Satanás, e Cristo fala que Satanás quis te joeirar, como se faz com o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, porque é a minha igreja, para que a fé de Pedro não desfaleça, e não só dele, como de todos os seus sucessores. E se nós dissermos que a igreja errou, ou que a igreja não ensinou a fé, que vem lá do tempo dos apóstolos, nós estamos dizendo que a oração de Cristo não foi ouvida. Se nós dissermos que Pedro ou os seus sucessores, os papas, professaram ou ensinaram, como papas, uma fé diferente da de Cristo, nós estaremos dizendo que Cristo não foi ouvido pelo Pai na sua oração. E nós vemos lá no próprio Concílio Vaticano I, quando fala, né, no documento Pastor Eternus, a respeito do primado de Pedro, fala que ele é este que conserva a fé perenemente e vai permanecer até o fim dos séculos. Ou seja, nós vemos aí que essa promessa de Cristo vai se realizando na história. A igreja passou por muitos problemas, mas a fé continuou sempre a mesma. Vemos a fé dos apóstolos, depois dos padres apostólicos, os primeiros tiveram contato com os apóstolos, Santo Inácio de Antioquia, São Clemente, São Policarpo de Esmirna. Depois vamos vendo os primeiros santos padres, Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, e vem embora, até chegarmos, né, na Idade Média, já começamos a ver lá o Santo Anselmo, depois Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, um São Bernardo, e vamos embora. Chegamos na época do Renascimento, já encontramos lá um São Roberto Bellarmino, um São Carlos Borromeu, depois vem um São Francisco de Sales, e vamos chegando até os dias de hoje.
e o magistério pontifício vai acontecendo, muitos ensinamentos, concílios, encíclicas, na época bulas, decretais, enfim, toda a história da igreja repleta de documentos, de escritos, de ensinamentos dos papas, dos sínodos, até o dia de hoje, 21 concílios ecumênicos, fora os inúmeros concílios regionais, sínodos, etc. Tudo isto, apesar das perseguições, apesar das infiltrações diabólicas e heréticas até dentro da igreja, esta fé permanece intacta até os dias de hoje. E nós dizermos que hoje prega-se uma fé diferente, seria uma leviandade de dizer que a oração de Cristo não foi eficaz diante do Pai, não foi atendida, e o que é pior, que Cristo abandonou a sua igreja. Seria leviano da nossa parte. Porque, como disse Santo Tomás, se Cristo dá, se Deus dá a cada um as graças necessárias para nós cumprirmos nosso estado de vida, ou seja, quem é mãe tem graças para ser mãe, quem é pai tem graças especiais para ser pai, e daí por diante para ser padre, ser bispo, ser esposo, ser esposa, e cada um na sua função. Quando Deus chama, dá a vocação, Deus dá a graça para que se viva aquela vocação. Muito mais do Romano Pontífice, que é um homem como nós. O Papa é um homem como nós. Nasceu numa realidade histórica, teve uma formação própria, foi para seminário, toda a vida de um padre, depois bispo, depois cardeal, depois papa. Teve suas influências, sim, do ponto de vista humano, tem seu temperamento próprio, como homem, todos nós temos o nosso, e com qualidades e com defeitos, com limitações, mas é um homem que come, que dorme, que sorri, que chora, que caminha, que tem preocupações, que tem alegrias, que tem tristezas, que conversa, que fica calado, é como homem. Porém, quando Deus chama alguém para uma missão, eu disse, repito, com Santo Tomás, Deus dá a graça especial para viver aquela missão. Deus dá a graça. E ao Papa, que é o sucessor de Pedro, Deus concede uma assistência especial, que seria, repito, leviano da nossa parte dizer que alguém chamado para ser o chefe da igreja, para ser princípio e fundamento da unidade da igreja, que, no caso de hoje, é responsável por 1.200.000.000 de fiéis, que tem que cuidar de todo esse povo, conservando a fé desse povo, da sua diversidade cultural, da sua diversidade em termos de estrutura política ou do ponto de vista de espiritualidades, estruturas do ponto de vista do espaço, enfim, mas toda essa diversidade, e ele ser rocha, ser princípio, ele precisa de uma assistência especial, e Deus não escolheria alguém e não daria essa assistência. Por isso, quando nós olhamos a figura do Papa, nós temos que primeiro agradecer a Deus, que é o doce Cristo aqui na terra. Cada um teve sua característica. Houve na história da igreja papas muito santos, muito corretos, que fizeram um bom governo na igreja aos nossos olhos. Há outros muito santos, muito corretos, que não tiveram tanto sucesso. Há outros que se envolveram em política, há outros que tinham problemas morais, mas em termos de fé, foram todos consecutivos, quando ensinaram as coisas, em termos de fé e de moral, foram corretíssimos, todos. Essa promessa Cristo fez à igreja e cumpre. A mesma coisa no dia de hoje. Nós temos que ter muito cuidado, porque o que se propaga hoje é um solapar o princípio da autoridade.
E o princípio da autoridade, ele é muito atacado em toda parte, e isso vem dos que estão fora da igreja. Isso tem a sua origem no próprio demônio, que não aceita a autoridade, que tem como princípio, eu não servirei. Então, provocar a luta interna dentro da igreja, isso é coisa diabólica. Provocar a luta contra a autoridade é característica do homem moderno, começando dentro da nossa própria casa, onde os filhos não querem mais se sujeitar a seus pais. A própria educação moderna já coloca todo mundo fazendo o que quer. Então, o problema está exatamente em solapar e minar esse princípio de autoridade, isso dentro da igreja. Não quer dizer que toda autoridade haja sempre corretamente em tudo, não, são seres humanos. Mas o problema está quando nós queremos destruir o princípio da autoridade. E, infelizmente, hoje nós vemos muitas críticas dentro da igreja, inclusive ao Papa. É muito sério isso. Sobretudo porque nós não temos, a maioria não tem um discernimento claro a respeito das coisas. E isso, eu digo com toda dor no coração, por esse tempo de padre que eu tenho, 34 anos, só vou para 35 em outubro, isso escandaliza, principalmente os mais débeis, que com a superficialidade que lhes é própria, ouvem alguém julgando o Papa, que não pode, já sem respeito algum e sem essa submissão do ponto de vista de fiel, já critica, já fala mal, já denigre a sua imagem, quando não fazem coisas piores com as palavras, como se fosse tudo muito normal. Isso é o mal dentro da igreja. Então nós temos que, primeiro que não se pode julgar o Romano Pontífice, está lá no Código de Direito Canônico. E essa lei, eu estudei bem essa lei, a sé apostólica não pode ser julgada por ninguém. Essa lei tem fundamento não só lá na Sagrada Escritura, mas na própria tradição ininterrupta. Ininterrupta, até hoje. Então, chegar e julgar, e um católico começar a falar mal do Papa, você pode até ter dificuldades em entender certas atitudes, vou rezar mais, não estou entendendo isso. Agora, não só julgar do ponto de vista interior, que você pensa diferente, tudo bem, mas você começar a propagar isso, fazendo uma espécie de grupo contra a autoridade, isso faz mal. Não constrói. Não constrói. Você termina dando munição para os inimigos da igreja nos atacarem. Você termina construindo uma espécie de igreja do seu jeito. E isso, infelizmente, tem acontecido não só no lado dito tradicionalista, como do lado dito progressista. Eu não gosto muito desses termos, porque todos somos católicos, mas só para entender. Então, com relação ao Papa, nós temos que primeiro amar. Amar. É o nosso Pedro. O nosso Pedro. É o doce Cristo na terra. Temos que amar. Depois temos que respeitar. Se amor é respeito. Imagine um filho que não respeita o seu pai. E isso, infelizmente, acontece muito na igreja hoje. Não se respeita mais o Papa, não se respeita mais os bispos, não se respeita mais os padres. Aí as pessoas dizem, mas não se dão respeito. Não importa. Então julgue. Não julgue. Respeite, porque não é só a questão da autoridade, é a questão que ali está o Cristo visível, presente. Não imaginário, mas o real. Então, respeito. Depois, obediência naquilo que é próprio da sua missão. E, sobretudo, oração por ele. Então, rezemos
né, pelo Romano Pontífice, como sucessor de Pedro. Procuremos, como membros da igreja, nos sentirmos corresponsáveis por ela. Procuremos fazer a nossa parte. Sobretudo, procuremos ajudar os sacerdotes, porque ajudando os sacerdotes vai estar ajudando o bispo, ajudando o Papa, porque a igreja acontece lá na paróquia, é lá com o padre. Então vamos rezar pelos sacerdotes, pelo bispo e pelo Papa, nessa difícil missão. Ser princípio e fundamento, ser expressão da misericórdia de Deus, mas também ser expressão da justiça. E só para encerrar, uma coisa muito significativa é quando os apóstolos foram pregar na Samaria, os samaritanos rejeitaram algumas cidades lá. E os apóstolos vieram para Jesus furiosos e disseram: por que o Senhor não faz descer fogo lá e acaba logo com aquele povo? Eu disse: não. Essa é a nossa atitude hoje no mundo e na igreja. A gente vê tantos problemas que a gente diz assim: poxa, por que o Senhor não desce logo fogo e acaba? Por que o Papa não faz um decreto e logo corrige tudo isso? Oh, meu Deus do céu. Um decreto tem força? Nem sempre. Porque a força do Papa é uma força moral, espiritual. Ele não pode mandar um policial da guarda, lá da guarda romana, né, da guarda suíça, para cada paróquia, cada diocese. É a força moral. E não é fácil governar tanta gente. Então rezemos pelo Santo Padre Papa, né? Temos paciência nessa crise que nós enfrentamos hoje e peçamos a Nosso Senhor que nos dê a graça da nossa salvação. Morre um Papa, vem outro, vem outro. Depois tem as perseguições próprias, como disse Nossa Senhora em Fátima, os papas vão ser perseguidos, tal. Vão chorar, vão passar numa cidade em ruínas, etc. Vamos rezar e viver o nosso tempo, porque quando Nosso Senhor nos chamar, vamos comparecer sozinhos lá, diante dele. Então vamos rezar. Pedir a Nosso Senhor que dê a graça da igreja, né, sempre ser esse sinal entre as nações, e que o Papa possa ter a firmeza para conduzir, né, esse barco, né, nesse tempo tão difícil em que vivemos. Peçamos a Maria Santíssima, nossa mãe, mãe da igreja, que ela nos ajude e que o Imaculado Coração de Maria seja sempre o nosso refúgio nesses tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.